Corinthians! Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Biel e no vídeo de hoje estou trazendo aqui para vocês mais um vídeo aqui no canal da Biel Mari. E cara, eu já vou chegar aqui pedindo para você se inscrever e para você deixar o seu like. Sim, no último vídeo eu esqueci de falar isso, né? Olha só que coisa. Esqueci de pedir para vocês e vocês não corresponderam muito, né? Então, por favor, deixa o like, se inscreva logo de cara, já vou pedir aqui para vocês. E também me siga nas outras redes sociais. Sim, tem mais rede social aqui do canal. Tem Instagram, tem Twitter, tem TikTok, enfim. Se você quer me ver falando mais sobre Corinthians e tudo mais, não se esqueça de me seguir nas outras redes sociais, tá sempre tudo aí embaixo na descrição e também no comentário fixado. Caso aí você que já abra direto os comentários para deixar seu comentário, você vai encontrar logo de cara todas as redes sociais do canal. E vamos falar do que? Vamos falar do jogo de hoje, meus amigos. Sim, Corinthians 1, Botafogo 1. E cara, assim, são dois tempos completamente diferentes, então é um jogo um pouco complicado de analisar, né? Porque no primeiro tempo foi um primeiro tempo tenebroso, horrível, que a gente sabia que a gente fatalmente ia perder, olhando pelo como o Botafogo jogou e como o Corinthians não jogou, e principalmente, né, por todo o contexto que envolvia, né? O time do Botafogo estava praticamente com o time titular, né? Tirando acho que um ou dois jogadores no máximo, três talvez, que não são titulares nessa equipe do Botafogo, enquanto a gente vinha com o time praticamente todo reserva, né? Ali de titular que a gente considera quem? O Hugo Souza, que é o goleiro, e talvez o Carrilho, mas também o Carrilho também não sei mais se é muito titular. Mas de todo o resto era uma equipe bem alternativa, bem reserva, uma galera que acaba não jogando muitas vezes, então é isso que a gente sabia, já imaginava que ia acontecer uma tragédia e cara, e por muito pouco não aconteceu, né? O 1-0 ali ficou barato do Botafogo, o Botafogo nem teve tantas chances claras assim, né? O Hugo Souza fez uma boa defesa, mas assim, ele não fez nenhuma outra grande defesa, o Corinthians não passou tanto sufoco assim ofensivamente, defensivamente, quer dizer, mas é claro que a equipe do Botafogo foi amplamente superior e 1-0 estava até bem barato aí para eles, né? Porque de fato a equipe tava barato pra gente, quer dizer, tava barato pro Corinthians, porque a equipe do Botafogo criava muito, amassava muito a equipe do Corinthians, a gente mal conseguia sair do campo de defesa, tava muito feio, tava tenebroso de assistir, e a gente fala, cara, 1-0 saiu muito barato e a gente deu sorte na final de tudo, né? A gente deu sorte e aqui a gente saiu só perdendo de 1-0 porque a gente conseguiu sonhar no segundo tempo. No primeiro tempo tenebroso, ali o Hugo Souza, como eu já disse, fez uma boa defesa, mas também no gol ali ele ficou completamente perdido. O lateral esquerdo, que é o Angileri, fez uma boa partida, até uma partida legal do Angileri, principalmente ali no primeiro tempo. Acho que ele teve algumas boas oportunidades de escape, né? O Corinthians saiu um pouquinho a mais por conta dele, né? Aquela chance que o Bahia, que começou o primeiro jogo como titular, foi hoje como profissional do Corinthians. Ele fez uma boa jogada ali pela esquerda com o Thales Magno, né? Então acho que o Angileri foi um dos poucos destaques positivos do primeiro tempo. Acho que de destaque positivo no primeiro tempo mesmo foi o Angileri e o Charles, porque todo o resto foi tenebroso, péssimo, muito ruim. E, cara, a zaga acho que na medida do possível eles conseguiram fazer o máximo deles, né? Mas mesmo assim é um máximo muito fraco, né? O Kaká acho que foi um pouco melhor que o Tchoka, mas o Tchoka também sofreu legal. O Léo Maná, gente, a gente evita falar do Léo Maná porque é chovendo molhado, né? É um jogador que a gente tem plena ciência que não tem capacidade nenhuma de jogar futebol há já algum tempo, né? E inclusive me espanta muito ele ainda não ter buscado aí um curso profissionalizante, né? O cara fazer um Senai aí, dá tempo de fazer Enem. Eu acho que não sei se a inscrição já fechou, na verdade acho que não dá mais pra fazer Enem, né? Acredito que a inscrição já tenha fechado, então vai ficar para 2026. Mas, enfim, dá tempo de mudar de profissão, né? Porque definitivamente jogador de futebol o Maná não é, né? Acho que na Várzea, ali na pelada de fim de ano da família dele, ele deve destruir, deve ser monstro. O cara deve jogar de lateral, de zagueiro, de meio armador, de volante, de atacante, de ponto. O cara deve fazer uns 15 gols por jogo ali na pelada da família dele, né? Mas no futebol profissional, a gente tá vendo, né? Hoje e todos os outros jogos, que ele não tem capacidade nenhuma de jogar bola, rapaziada. E é isso, não tem o que dizer, não tem o que fazer. É até difícil de avaliar um jogador que não é profissional, é um jogador que já tá longe do Corinthians, né? Tava com o contrato encerrando aí. Não vamos nos esquecer que quem pediu para esse cidadão permanecer mais 4 anos, tá? O contrato dele vai até o final de 2029. Foi Ramon Dias e Emiliano Dias, né? Todo mundo enche a bola, fala, traz de volta, Dorival lixo, tem que tirar o Dorival, traz de volta o Ramon Dias, da família Dias. Eles que deixaram essa bomba relógio pro Corinthians. Isso você não vai ver quem romantiza, quem pede eles de volta. Não tô defendendo o Dorival não, viu, gente? Acho que o Dorival erra muito, hoje ele errou
muito demais no primeiro tempo. No segundo tempo ele conseguiu arrumar ali a cagada dele, mas no primeiro tempo ele foi péssimo, horroroso, nota 0. Mas, não tô defendendo o Dorival não, mas a solução do Corinthians não é o Ramon Dias, gente. Não adianta vocês ficar chorando, até porque agora ele tá empregado, né? Tem a famosa cláusula ali, a cláusula Corinthians. Se o Corinthians quiser, eles saem a hora que eles quiserem. Se o Corinthians entrar em contato, não sei se é os dois ou se é só o Emiliano Dias, mas se for só o Emiliano Dias, piorou. Porque esse cara eu não suporto. Eu sei que tem muita gente que gosta. Ele é muito Corinthians, ele posta foto de coraçãozinho ali. Ele fala que sente falta da Fiel. Cara, gente, eles são blogueiro e perceberam que essa é a torcida mais carente do Brasil. O cara faz qualquer palhaçada, posta 2 fotos ali com a camisa do Corinthians. Do Corinthians você já bate em palma, né? A grande maioria. Mas esse cara já percebeu, esse cara é fraco, gente. O Emiliano Dias é fraco. O molho da dupla era o Ramon Dias. Eu gostava do velhinho. Eu gostava mais do velhinho do que dele, do filho do Gogo Boy dele. Do filho modelo, né? O filho Gogo Boy é o do Tite. O Emiliano Dias é o filho ator argentino. Enfim, gostava mais do Ramon Dias do que o Emiliano Dias. Enfim, mas enfim. O assunto não é eles hoje, apesar deles ter deixado essa herança maldita desse Léo Maná. Mas, fora isso, o time que jogou ali o primeiro tempo, tenebroso, horroroso, poderia ter saído perdido demais. E por fim deu sorte que saiu perdendo só de 1-0, né? Porque aí a gente conseguiu buscar um resultado melhor no segundo tempo. E aí já vamos falar do segundo tempo, sim. No primeiro tempo não tem muito o que falar, gente. A gente foi amassado, poderia ter perdido ali de 1, 2, foi de 1, né? Mas poderia ter sido 2, 3, porque o Botafogo amassou muito mesmo, criou muito, principalmente antes do primeiro gol, né? Depois do primeiro gol, o Botafogo diminuiu um pouquinho. A gente até conseguiu chegar nessa boa chance aí criada pelo Thales Angileri, que o Bahia até muita gente crucificou, né? Jogou pedra no garoto, falou, meu Deus, horroroso, tenebroso, jogador terrível, nunca mais pode jogar, pelo amor de Deus, gente. Eu acho que ele até fez uma partida ok, tranquila, segura. O moleque entrou numa fogueira ferrada pra variar, né? Assim como 99% dos jogadores da base do Corinthians. Então, mas ele só errou ali no domínio, né? Infelizmente ele não dominou da maneira correta. E isso acabou desperdiçando, comprometendo a jogada. Mas nada que, meu Deus, que gol perdido, né? Muita gente criticando, falando como se o cara tivesse perdido o gol debaixo da trave. Rolou a bola, era só dar aquele toquinho, entrava, era gol. Não, gente, calma, pelo amor de Deus. A gente não vai ganhar nada queimando o jogador da base logo de cara, assim. Logo o Bahia, que era um cara que chamava atenção na base, né? Muita gente falava bem dele e a gente viu bons jogos dele na copinha desse ano, por exemplo. Então, segundo tempo, aí já o Dorival já voltou com o Yuri. Finalmente o Yuri voltou, apesar de ter perdido aquele gol, né? Voltou o Yuri, voltou com o Memphis, voltou com o Bidon e voltou também com o Mateuzinho, né? Provando como o Léo Maná é um jogador incompleto, um jogador inapto para jogar futebol profissionalmente. Então, o time melhorou já automaticamente. Assim, com 2, 3 minutos de jogo, você já via que o time estava melhor. Porque só de você colocar 3 caras com o cérebro, né, que é Yuri, o Memphis e o Bidon, o time já obviamente ia melhorar, né? Quem que tinha cérebro ali no time titular do Corinthians? Acho que só o Carrilho um pouquinho ainda, né? Porque o cara tava pensando mais na marvada, mais na pinga do que em jogar a bola propriamente dito. Então, mas o Carrilho fez uma partida ok, tá, gente? Não tô falando que o Carrilho foi tenebroso, horroroso. Só tô falando que ele poderia ter sido muito melhor. E no final do segundo tempo a gente vai falar um pouquinho mais das notas do que ali no final do segundo tempo. Eu acho que ele acabou pesando muito o Corinthians pra baixo. Enfim, aí, cara, entrou principalmente esses 3, né? O Mateuzinho nem foi maravilhoso, incrível, sensacional. Mas só dele pisar em campo depois do Maná, parece que ele é o Cafu no auge. Então, cara, obrigado, Mateuzinho, por existir hoje. Porque geralmente, como vocês sabem, né? Eu não acho o Mateuzinho lá essas coisas. Muita gente fala que ele é muito bom jogador, agrega muito, o cara que briga, o cara que marca muito bem. Eu acho que ele até marca melhor do que ajuda ofensivamente, por exemplo. Eu já falei isso algumas vezes em alguns vídeos. Mas no geral, eu acho ele um cara ok, nota 6, né? Muita gente fala que ele é muito bom, muito titular. Não sei se totalmente. Isso é porque ele não tem concorrência, né? Olha aí os concorrentes dele. Um é o Léo Maná, que é um inapto pra jogar futebol, e o outro é o Félix Torres, que é um cara que não é zagueiro, não é lateral, não é nada, né? Aparentemente é um jogador que joga em qualquer outro canto do universo, menos do Corinthians também, né? E tá tudo bem. E aí o Corinthians conseguiu criar boas oportunidades, né? Teve um período ali, uns 10, 15 minutos, que realmente aí pesou um pouquinho no segundo tempo, que a gente não acertou nada, mas também o Botafogo no segundo tempo se cagou completamente. Todo respeito aí à torcida do Fogão, né? Todo respeito a, por exemplo, meu grande amigo Breno França. Um abraço pra você, Breno França, que talvez esteja vendo esse vídeo. Espero que esteja vendo, mas um salve pra ele aí se ele estiver vendo.
grande botafoguense, ele viu que o Botafogo não jogou praticamente nada no segundo tempo, né? Teve uma chance ali, aqui, poderia ter conseguido construir alguma coisa, mas no segundo tempo o Corinthians foi muito melhor. Conseguiu melhorar muito ofensivamente, é um time bem mais rápido, um time que até conseguiu trocar teve boas trocas de passe, né? O que a gente não estava muito acostumado a ver com esse time do Dorival. Lembrando, não tô falando aqui que tá maravilhoso, que tá perfeito, mas que em comparação ao primeiro tempo e alguns jogos, pô, melhorou bastante só de ter Yuri e Memphis em campo. Vamos ver se agora, muito provavelmente, né, com certeza, vai jogar os três, acho que pela primeira vez sob o comando do Dorival na quarta-feira, que é o jogo mais importante do ano até aqui, né? A gente pode dizer. Ou o mais importante, ou o segundo mais importante, né? Se a gente não considerar a final ali do Campeonato Paulista. Mas, cara, é muito legal ver só esses dois jogadores em campo já mudaram bastante coisa. Teve o gol do Memphis, né? O gol de empate foi do Memphis, apesar dele ter errado alguns lances ali antes, que deu uma irritadinha assim, parecia que ele tava meio ali, bem pesado, meio com má vontade, né? Meio, não tava conseguindo achar os espaços, enfim. E no geral, a equipe foi bem. Nesse segundo tempo foi bem melhor. O Yuri perdeu aquele gol, né? Infelizmente, um gol que ali meio ali no X1, né? No cara a cara, ele é um cara, a gente sabe que ele é um cara que acaba desperdiçando muitas essas oportunidades, infelizmente. Ele tenta trazer muito pro pé esquerdo, sendo que não precisa. Tem alguns lances que, pô, no pé direito, vai no pé direito que vai conseguir, vai dar bom, né? A gente não consegue entender muito bem isso. E acabou comprometendo alguns lances. E aí, logo depois do empate, a gente virou um jogo meio lá e cá, né? Porque os meio-campos começaram a errar bastante, né? O Raniel, que no segundo tempo melhorou bastante até, não estava mais tão assertivo ali na marcação, mas mas conseguiu criar mais ofensivamente. O Bidon também entrou bem. Depois o Dorival colocou o Bidu de ponta, que também ajudou legal, apesar dele ter feito um cruzamento péssimo ali no momento, quando tava, acho que 1-0 ainda pro Botafogo, né? Ele fez um cruzamento tenebroso. Ele, querendo ou não, o Bidu, mesmo com esse cruzamento tenebroso entrando de ponta, ele ajudou na jogada do gol do Memphis, né? Do gol de empate, né? Ele tentou botar a bola lá pra dentro da área, deu um bate-rebate aí, o Choca ajeitou pro Memphis fazer o gol, enfim. Mas ali no final do segundo tempo, no final do jogo, né, obviamente, o Carrilho já tava meio pesado. Pô, ele acertou um três dedos, né, uma triveirinha ali maravilhosa, pô. Uma das mais malucas, uma das mais maneiras, uma das mais bonitas que eu já vi de um jogador com a camisa do Corinthians. Mas, pô, teve depois uns dois lances muito fáceis, tipo de passe lateral, né, nem passe frontal, né, pra você colocar em profundidade um jogador, por exemplo. E literalmente o Memphis do lado dele, num lance, o Yuri do lado dele num lance, que era só fazer aquele passe tranquilo ali, que já ajudava, já maneirava bem legal a jogada da equipe do Corinthians, e ele simplesmente não conseguiu fazer esse passe e acabou comprometendo a gente nesses últimos lances do segundo tempo e acabou no 1-1. Que, cara, se a gente olhar bem no primeiro tempo, tá ótimo esse 1-1, tá maravilhoso. Vamos buscar um ponto lá no Rio de Janeiro, lá na casa do Botafogo que é um bom time, tá com um treinador novo aí. Eu sei que a torcida ali no final ficou meio na bronca, né? Teve vai, inclusive, pro time, pro treinador. Mas, cara, querendo ou não, é um time legal, é um time com muitos bons jogadores. Acho que tem um elenco como um todo bem melhor que o do Corinthians. Acho que talvez o time titular do Corinthians seja um pouquinho melhor ou bem parelho ali, mas como elenco como um todo, aí o Botafogo realmente é bem superior à equipe do Corinthians. E, cara, olhando pelo primeiro tempo, esse empate foi muito bom, muito legal, mas no segundo tempo a gente fica com um pouquinho ali do gostinho amargo, né? Poderia ter buscado a vitória e teve chances, né? Teve esse gol perdido pelo Yuri, depois teve esses outros dois lances aí que o Carrilho poderia ter feito um passe simples que ajudaria legal na construção da jogada. Enfim, tem umas outras boas oportunidades que a gente poderia ter criado se alguns jogadores tivessem agilizado um pouquinho, como por exemplo o Memphis, né? Como eu disse antes do gol, tava meio pesado ali, não tava conseguindo agregar muito ao jogo. Enfim, poderíamos ter saído com essa vitória. Isso que é o mais impressionante de tudo. Quem olha só o primeiro tempo do Corinthians, quem assistiu só o primeiro tempo do Corinthians e, sei lá, foi dormir, foi fazer qualquer outra coisa da vida, fala, meu Deus, o Corinthians poderia ter ganhado esse jogo? Que isso? O que aconteceu? Mudou muita coisa, foi uma mudança muito radical. É uma dualidade, assim, meio que não se explica do time. Não se explica também, né? Uma coisa que se explica muito, porque o banco do Corinthians é uma coisa tenebrosa. Muitos jogadores não podem mais titular. Eu citei aqui o Léo Maná, mas, pô, o Thales fez mais um jogo abaixo, apesar de não ter achado tenebroso, horrível. Eu ia falar horrível, você viu, né? Horrível. O Romero, gente, é muito triste o que acontece com o Romero, o que aconteceu com o Romero. Dá vontade de chorar, é de chorar, gente, é de chorar. E também, o Raniel no primeiro tempo foi péssimo. O Bahia, eu não vou aqui, apesar de eu achar que o Bahia poderia ter ido melhor, mas eu aqui não vou falar que ele é horroroso, tenebroso, tem que mandar embora, nada disso. Enfim, muitas coisas poderiam ser melhores, mas enfim, acho que olhando pelo primeiro tempo, poderia ter sido muito pior e acabou sendo bom pra gente.
poderia ser melhor, poderia ser pior, enfim, é uma dualidade insana esse Corinthians do Dorival Júnior, que ao mesmo tempo que parece que algum resultado é muito bom, ele poderia ser muito ruim. Ele poderia ser muito ruim, poderia ser muito bom, enfim. Vocês entenderem, né? É uma coisa meio perdida, uma coisa meio confusa esse Corinthians do Dorival Júnior por enquanto. Vamos ver agora na quarta-feira, né? Que joguem o jogo todo, né? Os 90 minutos mais acréscimos na quarta, como jogar nesse segundo tempo contra o Botafogo, que aí eu acho que pode pintar uma coisa boa pra gente, hein, rapaziada. E agora, vamos aqui para as notas do jogo de hoje. Vamos comigo, vem. Então, amigos, vamos para as notas do confronto de hoje entre Corinthians e Botafogo, Botafogo e Corinthians, né, jogo no Rio de Janeiro. Começar logo com uma nota 5 ali pro nosso querido Hugo Souza. Por que nota 5 pro Hugo, Biel? Por que não nota 6? Porque, cara, ele fez uma boa defesa ali num chute do Newton, se não me engano, né? Rapaz, o Corinthians ia tomar gol do Newton Júnior. O nome do rapaz é Newton Júnior. Ave Maria, a torcida do Botafogo pegou bronca com ele, tá? Obviamente, né? Se não me engano, ele jogava no Criciúma, né? Enfim. Não sei porque eu disse isso, mas enfim, o Corinthians ia tomar gol do Newton, que é um jogador que a torcida do Botafogo odeia, como um todo. Mas ali também no gol que o Corinthians tomou, né? O gol do Arthur Cabral, foi mal no lance, né? Tudo bem que ali o Léo Maná na jogada é inacreditável. Mas de fato, o Hugo também poderia ter feito uma coisa muito melhor, né? Ficou ele meio perdido. Nessas bolas assim, ele nunca consegue ir muito bem mesmo, né? Não sei, tem que treinar mais isso, hein, Hugo? Pelo amor de Deus. O Léo Maná, gente, eu deixo sem nota, porque aqui o compromisso do canal do Biel Maria, o meu compromisso com você, meu caro amigo, minha cara amiga, é avaliar jogador de futebol profissional. O Léo Maná não é jogador de futebol profissional. Ele não se enquadra nessa classificação, então ele não terá nota porque ele não pode ser avaliado. Se eu tivesse aqui apurando um campeonato de várzea, de uma pelada de fim de semana aí de churrasco da família, né? Casados contra solteiros, a galera com camisa contra sem camisa. Aí acho que eu poderia avaliar ele. Mas de jogador de futebol profissional não tem como. Impossível. Nota 4,5 pro Tchoca, assim. Tomou um cartão amarelo ali no primeiro tempo, ele sofreu bastante no primeiro tempo o nosso Tchoquinha. Mas, cara, no segundo tempo acho que ele conseguiu controlar ali na medida possível o ataque do Botafogo. Então a nota dele aumentou. Foi pra 4,5, mas assim, no primeiro tempo dele foi bem abaixinho mesmo. Nota 6 pro Kaká, eu acho que faz muito tempo que a gente não vê um jogo que a gente não escuta tão pouco o nome do Kaká, né? Eu acho, sinceramente, acho que hoje a narração do grande Rômulo Mendonça lá no Amazon Prime Video, né? Acho que ele de cabeça, acho que ele citou umas, que eu escutei, né? Óbvio, pode ter falado muito mais. Mas eu escutei, sei lá, ele falou umas 2 vezes só o nome do Kaká no jogo de hoje. Então isso explica como a partida do Kaká foi segura até, ok. Ele talvez não seja zagueiro para ser titular do Corinthians, né, rapaziada? Mas eu acho que uma boa opção ali para de vez em quando, acho que o Kaká agrega. O problema é que a gente pagou 25 milhões de reais no Kaká, né? Grande contrato feito aí pelo exercido, né? Agora eu nem lembro quem fez esse contrato, acho que foi o Rubão, né? Mas o grande Rubão. Mas enfim, mas cara, essa cláusula aí exercida também pela gente é brincadeira, né? 25 milhões de reais no Kaká não vale nem aqui e nem no Japão, que era onde ele jogava, né? O time o antigo time que era dono dos direitos dele. Nota 5 pro Angileri, como eu disse, ele foi um dos melhores do jogo como um todo, pra você ver como o jogo do Corinthians foi bem abaixo, principalmente no primeiro tempo. No primeiro tempo, acho que ele e o Charles se destacaram positivamente, mas no geral, abaixo, gente. E no segundo tempo, acho que ele conseguiu agregar até certo ponto, mas acho que depois ali na segunda metade do segundo tempo, realmente aí acho que ele ficou meio cansado, né? A perna pesou e não conseguiu mais ajudar muito a equipe do Corinthians, mas assim, num retrato que estava se desenhando ali principalmente por conta do primeiro tempo, né? Eu acho que ele foi um dos melhores, assim, que merece ser notado. Nota 3 pro Ranieri. Mas você falou que o Ranieri foi bem no segundo tempo, mas ele tá só com nota 3. Sim, meus amigos, ele tá só com nota 3 porque o primeiro tempo dele foi nota 0. Muito ruim o primeiro tempo do Ranieri, muito ruim mesmo. Eu pedi pra ele sair ali no intervalo, né? Falei, meu Deus, o Maná, o Ranieri e o Romero não tem mais condição de jogar futebol profissionalmente. O Dorival tirou só o Maná e o Romero, mas acho que se provou certa aí essa permanência do nosso querido Ranieri para essa segunda etapa. Ele jogou os 90 minutos e no segundo tempo ele conseguiu agregar bastante, e até por conta disso que a nota dele tá assim, com 3. 5,5 pro Charles, como eu disse, acho que o Charles foi um jogador que mordeu, né? Mordeu bastante, deu aqueles botes dele, né? Que a gente já tá acostumado. É um jogador que nem sempre vai acertar, um jogador grosso, ele é canela duro.
ele é jogador grosso, mas, cara, eu acho que no jogo de hoje ele foi o que melhor conseguiu cumprir a função no primeiro tempo, né? Porque no segundo tempo ele não jogou, ele não voltou pra segunda etapa. Mas no primeiro tempo ele foi o melhor que conseguiu cumprir a função e mesmo assim nota 5,5 no máximo, assim, pra você ver como a equipe do Corinthians no primeiro tempo foi inexistente, simplesmente inexistente. Nota 4 pro Bahia. Como eu disse, cara, ele entrou querendo ou não numa fogueira, né? Num puta jogo difícil contra um adversário complicado, fora de casa, num gramado que, querendo ou não, os jogadores não estão acostumados, né? Gramado sintético. Ele teve um lance ali que ele deu uma. Ele tem alguns lances que ele tava perdido na marcação. Teve ali um lance no ataque no final do primeiro tempo, na área que eu disse que o Thales e o Angileri fizeram uma boa jogada que sobrou no pé dele, que ele errou o domínio. Mas assim, são erros de um cara que tá fazendo o segundo jogo dele pelo profissional, o primeiro como titular, e jogou só 45 minutos, né? Jogou só o primeiro tempo também, assim como o Charles. Então. Cara, não vou criticar o nota 4 pra ele, porque eu queria ter visto mais ele em campo. Acho que, como eu disse, eu não teria tirado ele, teria tirado mais o Ranielli, mas o Dorival tirou o Bahia e deixou o Ranielli, que depois se provou ser uma boa decisão. Mas, no geral, eu queria ter visto um pouquinho mais do Bahia. Vamos ver se ele consegue entrar em mais jogos, porque, cara, eu acho que para um primeiro jogo, apesar da nota dele ser 4, como eu dei aqui né, no jogo de hoje, então eu quero ver mais dele. Eu acho que ele tem potencial para se desenvolver e, querendo ou não, uma opção para esse meio campo do Corinthians, né? Porque eu acho muito difícil chegar um meia para ajudar, né? Para jogar quando o Garro tiver suspenso ou tiver machucado, por exemplo. Nota 4,5 pro Carrilho. No primeiro tempo do Carrilho ele mal conseguia correr, mal conseguia dar umas boas opções. É um cara que não jogou muito bem no primeiro tempo, mas no segundo tempo ele conseguiu agregar até o final. Aí no final teve aqueles lances que eu citei pra vocês na primeira parte do vídeo, né? Que ele poderia ter feito um passe mais simples pro Yuri, um passe mais simples pro Memphis, que teria ajudado a gente a agregar, a criar mais uma chance de ataque e, quem sabe, virar o jogo e conseguir a vitória, né? Porque a gente sabe que a gente poderia ter conseguido sim. Mas acho que no geral o Carrillo fez uma partida ok pelo que estava se desenhando, né? Querendo ou não, essa nota dele tá meio baixa, porque o primeiro tempo dele foi abaixo, bem abaixo, assim como toda a equipe do Corinthians. Nota 0 pro Romero, eu vou me poupar comentários aqui do Romero, porque realmente hoje foi muito, 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 muito feio. Muito feio mesmo. E, cara, infelizmente o Romero virou isso aí. Não dá pra gente contar com ele com muita coisa. Então eu vou até poupar comentários. Triste. Eu te amava, Romero. Você sabia disso, você sabe disso. 2,5 pro Thales, como eu disse, o primeiro tempo do Thales foi bem abaixo, no segundo tempo também ele não conseguiu agregar muita coisa, tanto que o Dorival acabou tirando ele e colocou o Bidu por aquele lado esquerdo, né, tipo uma espécie de ponta mesmo, então isso prova como o Thales realmente fez um jogo abaixo como um todo. 2,5 porque dos males acho que ele foi um dos menores hoje, porque ele já fez partidas muito piores, como por exemplo contra o Ceará, quando a gente ganhou na semana passada, ele fez uma partida muito pior que fez hoje, mas ele fez o gol da vitória, então obviamente a nota dele ficou maior naquele jogo. E agora vamos para as substituições. 6,5 pro Yuri, graças a Deus o Yuri Alberto voltou, mas não perde mais esse gol, Yuri. Mas acho que não tem jeito, né? A gente já cansou de falar pra você não perder esse gol e você continuou perdendo esse gol. Então, mas não tem problema, né? Como eu disse, ficou 2 meses fora, voltou e voltou bem. Jogou bem melhor que eu esperava hoje, inclusive. Criou umas boas oportunidades, poderia ter feito esse gol, né? Acabou desperdiçando, infelizmente. Mas tomara que você tenha guardado esse gol pra quarta. Tô contando com isso, hein? Nota 7, melhor em campo, pro Memphis, pelo simples fato dele ter conseguido fazer o gol do empate da equipe do Corinthians, mas mesmo assim, antes ali ele tava meio pesado, como eu disse, né? Parecia não estar muito à vontade, não parecia estar com muita vontade de jogar o jogo, mas mesmo assim, ele consegue agregar, né? Ele é um cara diferenciado e, querendo ou não, né, esse cara a gente precisa ter no elenco, gente. Não é caro pagar o salário do Memphis Depay. Tudo bem que ele ganha bastante, né? Não vou falar aqui, não vou ser burro, ignorante, de falar que ele não ganha, que ele ganha pouco. Muito pelo contrário, ganha muito. Mas, cara, é muito mais caro você ter, por exemplo, o Hector Hernandes, o Romero, o Thales Magno, num elenco que são jogadores que a gente vê que não agregam quase nada, do que ter um Memphis. É muito mais fácil, por exemplo, você mandar esses 3 embora, ou, por exemplo, se voltar o Pedro Raul, mandar esses 4 embora e trazer um outro cara no ataque um pouco mais barato, do que mandar o Memphis embora. Ele já teve conversa, né, saiu notícia na imprensa essa semana, de que tem gente que aparentemente ele se demonstrou favorável a renegociar o contrato, né? Dialogar um pouquinho a mais sobre isso. Mas tomara que seja verdade, tomara que ele faça isso se ele realmente quiser. Ele aparenta gostar do Corinthians, apesar de tudo. Apesar dele entrar meio sem vontade, às vezes, parecer que tá meio muito pesado, meio sem vontade, ele também parece gostar de jogar no Corinthians, parece gostar de agregar aqui com a gente.
Mateuzinho nota 6, como eu disse, o Mateuzinho nem fez uma partida sensacional, incrível, nossa senhora, coisa maravilhosa. Mas pelo simples fato dele entrar em campo logo após o Maná, faz ele parecer o melhor lateral do mundo, o Cafu no auge, porque realmente é inacreditável que o Léo Maná não joga e o que o Mateuzinho jogou simples hoje, mas o simples já foi muito útil. 6,5 pro 6, era 6,5 pro Bidon, esqueci de mudar, gente. Ali tá só 6. 6,5 pro Bidon. Cara, eu acho que, como eu disse, ali no intervalo entrou 3 jogadores com cérebro: o Yuri, o Memphis e o Bidon. E o Bidon ter entrada agregou bastante ali no ataque do Corinthians e na criação ofensiva do Corinthians, né, não no ataque. E, cara, é isso que a gente tava precisando, principalmente porque ali tinha o Charles, ali tinha o Ranieri, enfim, tava precisando desse toque de qualidade, né? O Carrilho a gente sabe que tem esse toque de qualidade, mas enfim, é um jogador que tá bem mais lento, um jogador que tá bem mais cansado, enfim, essa parte física do Corinthians tá complicadíssima, né? Jogador precisando ser poupado, controle de carga, depois do time ficar um mês aí parado, né? 15 dias só treinando, 15 dias de férias, então tem umas coisas que a gente não entende ainda, né? Precisa perguntar um pouco mais isso pro Dorival Júnior em entrevista coletiva. Mas enfim, o Bidão entrou e agregou legal pro time, né? Isso é bom. Entrou o Bidu também, né? Nota 6 pro Bidu. Acho que ele poderia ter ajudado um pouquinho mais, mas no pouco que ele conseguiu estar em campo, né? No pouco que ele conseguiu fazer, ele fez bem, ajudou a gente. E isso é o mais importante de tudo. E nota 3 pro Dorival, porque o primeiro tempo, assim, é nota 0. O time entrou muito mal. Acho que não precisava ter poupado tanta gente, assim, né? Acho que poderia ter entrado com mais uns 2 ou 3 titulares. Por exemplo, pô, põe o Mateuzinho, pelo amor de Deus, né? Deixa o Mateuzinho em campo. Dava pra ter colocado pelo menos aí o Memphis ou o Yuri pra começar essa partida. Nem que seja o Yuri só pra pegar um pouquinho de ritmo de jogo, mas não começa com o Romero, enfim. No segundo tempo ele consertou, né? Voltou logo com 4 substituições no intervalo. Agregou bastante na equipe do Corinthians. O Corinthians foi o melhor time no segundo tempo, poderia até mesmo ter conquistado a vitória. Enfim, isso prova como essas escolhas dele na primeira etapa foram muito equivocadas. E esse nota 3 é puramente pelo que ele fez no segundo tempo, né? Corrigiu de uma maneira efetiva a equipe do Corinthians. Pois é, meus amigos, chegando aqui ao final de mais um vídeo. Hoje já tá um vídeo mais parecido que o comum, né? Já um vídeo já bem mais longo, né? Já voltaram as notas, por exemplo. Enfim, muito obrigado a todos pela audiência, muito obrigado a todos pela presença. Hoje a gente conseguiu buscar esse empatezinho, poderia até ter saído com os 3 pontos, né? Que seria muito legal. Mas enfim, acho que pelo que foi o primeiro tempo, o empate não dá pra gente ficar triste não, né? A próxima rodada do Brasileirão é no próximo domingo contra o Fortaleza em casa. Esse jogo aí, eu acho que o Corinthians tem que entrar com um time quase titular, velho. Mesmo na outra quarta sendo o jogo de volta contra o Palmeiras nas oitavas da Copa do Brasil, acho que é um jogo que a gente é muito ganhável em casa, porque a gente enfrenta uma equipe que até venceu hoje, né? O Fortaleza, se não me engano, ganhou de 3-1 do Bragantino, mas uma equipe que estava num momento péssimo, né? Tava na zona de abaixamento, não ganhava não sei quantos jogos, trocou de treinador, enfim, uma situação bem complicada ali do Fortaleza. A gente joga em casa, então acho que se o Dorival coloca o trio, né? O Garro, o Memphis e o Yuri, pelo menos no primeiro tempo, os 45 minutos aí. Eu acho que a gente consegue buscar um 2-0 pelo menos, e aí só manter na segunda etapa ali que a gente conquista os 3 pontos, né? O Corinthians tá precisando vencer no Brasileirão também. É claro que o jogo mais importante é na quarta-feira contra o Palmeiras, e aí tem que ser time 1000% titular, e eu acredito que o Dorival vai fazer isso, e tomara que ele consiga fazer o time jogar da mesma forma que jogou no segundo tempo de hoje, né mesmo, meus amigos? Ainda não sei, muito provavelmente aí, ou no próximo jogo, né, contra o Palmeiras, ou no próximo domingo contra o Fortaleza, vai ter um vlog especial, sim, porque eu estarei na arena em um desses 2 jogos, eu ainda não sei qual. Eu quero muito ir nesse jogo contra o Palmeiras nas oitavas da Copa do Brasil. Tava querendo comprar o Sul, na Sul, né? No setor Sul, mas acho que acabou, então vou acabar indo de leste mesmo, ali no leste superior. Se você estiver na leste superior e quiser me encontrar, escreva aí embaixo nos comentários ou entre em contato comigo no Instagram, no TikTok, no X, no antigo Twitter. Entre em contato comigo que a gente se encontra lá na Neoquímica Arena na quarta-feira ou no domingo contra a equipe do Palmeiras ou do Fortaleza, respectivamente. É isso, meus amigos. Um beijo, um abraço, muito obrigado a todos pela presença e a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Um abraço.